Sabe, às vezes a gente acha que espiritualidade é coisa distante, de outro mundo, envolta em rituais, regras, palavras difíceis. Mas e se eu te dissesse que espiritualidade, de verdade, é só você com você mesmo, sem enfeite, sem performance, sem precisar impressionar ninguém? A espiritualidade real, aquela que transforma, começa no exato instante em que você se dá conta de que tem algo dentro de você que assiste, que observa tudo o que está acontecendo. Algo que não julga, mas apenas olha, silenciosamente, pacientemente. E esse algo é você, em sua essência mais pura. O problema é que a maioria de nós vive identificada com o barulho, com o que pensa, com o que sente, com o que acha que é. A mente cria uma história sobre quem você é, sobre o que os outros acham, sobre o que você precisa fazer para ser aceito, amado, valorizado. E você acredita. Acredita tanto que esquece de si mesmo. Esquece que por trás da tempestade existe o céu limpo. Sempre existiu. Mas a espiritualidade, meu amigo, minha amiga, não tem nada a ver com fugir da vida. Ela não é um esconderijo. É justamente o oposto. É um jeito mais consciente de viver essa mesma vida, com presença, com verdade, com os olhos bem abertos, percebendo que tudo, absolutamente tudo, está te mostrando algo sobre você mesmo. E não é que as coisas lá fora são o problema. É que você passou tanto tempo tentando consertar o mundo, tentando fazer os outros te entenderem, te validarem, te reconhecerem, que não percebeu o que o mundo está refletindo, o que a vida está tentando dizer. Porque acredite, a sua realidade externa responde à sua vibração interna. Não é castigo, nem milagre, é só reflexo. Eckhart Tolle, com aquela serenidade que desarma qualquer pressa, nos lembra de um ponto essencial. Você não é os seus pensamentos, mas aquele que os observa. E esse pequeno espaço entre o que você pensa e aquele que observa o pensamento é o portal. É onde mora a liberdade, a cura, a verdade que você sempre buscou fora, mas que só pode ser encontrada dentro. Não importa se você reza ou não, se frequenta templo ou não. Espiritualidade não é sobre o que você faz, mas sobre como você está por dentro enquanto faz. Não é sobre aparência, é sobre coerência, sobre viver com o coração presente, mesmo nos dias em que tudo parece dar errado. É confiar que existe algo maior operando. Algo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido. Aqui, agora. Então, antes de continuar buscando fórmulas prontas, antes de se comparar com os outros, achando que eles estão mais evoluídos que você, eu te convido a dar um passo diferente, um passo para dentro, para esse lugar silencioso onde você pode finalmente se encontrar e descobrir que a espiritualidade que você procura nunca esteve distante, ela sempre foi você. Quando você começa a perceber que está criando a sua própria realidade, não com mágica, mas com aquilo que acredita, com o que sente, com o que repete dentro da sua cabeça todos os dias, algo muda lá dentro, muda de verdade. É como se uma luz acendesse num canto que você nem sabia que existia, e aí você não consegue mais voltar para o escuro. É nesse ponto que a pergunta inevitável aparece, silenciosa, mas poderosa. O que é que eu tenho alimentado dentro de mim? Porque tudo o que a gente alimenta cresce, vira forma, vira rotina, vira os mesmos conflitos, os mesmos medos, o mesmo ciclo que parece não ter fim. E você acha que é azar, karma, castigo, mas no fundo é só repetição de uma vibração que você ainda não enxergou. E olha, não é sobre se culpar, viu?
A ideia aqui nunca foi apontar o dedo para dentro com raiva, muito menos com vergonha. É sobre perceber, se dar conta, aceitar com maturidade que sim, muita coisa que você viveu talvez tenha vindo de uma mente inconsciente, programada, ferida, mas agora você tem uma escolha. Agora você pode alimentar algo novo. E nesse exato momento, onde você está agora, com a vida que tem, com os desafios que carrega, com os desejos que ainda nem sabe como realizar, você pode parar, respirar e fazer uma escolha diferente. Pode começar a nutrir pensamentos que tragam paz. Pode começar a limpar as crenças que te fazem acreditar que não merece, que não consegue, que não é capaz. Mas sabe o que acontece? A maioria prefere continuar culpando alguém, o outro, o chefe, o governo, o pai, a mãe, o ex. Como diz o próprio Eckhart Tolle, você não pode despertar se continuar culpando os outros pela sua dor. Porque enquanto você responsabiliza o mundo, você se mantém pequeno, impotente, esperando que o outro mude para sua vida mudar também. E aí, você acorda todos os dias com essa sensação de que a vida está sempre um passo à frente, que a felicidade está sempre lá fora, nas mãos de alguém, num lugar que você ainda não chegou, numa condição que ainda não alcançou. E tudo isso só te mantém girando, sem sair do lugar. Mas quando você vira a chave, quando você assume que é responsável pela sua vibração e que essa vibração é o que molda tudo à sua volta, você para de mendigar validação, para de tentar controlar o outro, para de repetir histórias de dor e começa, finalmente, a viver de um lugar mais inteiro, mais maduro, mais conectado com quem você realmente é. Então, meu amigo, minha amiga, respira fundo, olha com honestidade para o que você tem alimentado dentro de você e entende. Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre começar. Um pensamento por vez, uma crença por vez, uma escolha por vez. E cada pequena mudança interna vai refletindo, expandindo, clareando os caminhos. Esse é o início do seu despertar. E ele começa quando você para de fugir e começa a se escutar de verdade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Grande parte do sofrimento humano nasce dessa ideia distorcida de amor. Uma ideia que a gente foi engolindo sem perceber, que dizia que amar é se colocar sempre em segundo plano, apagar a própria luz, carregar o peso do outro como se fosse prova de virtude. Mas perceba, isso não é amor, isso é condicionamento. É um roteiro velho, passado de geração em geração, que a gente aprendeu a interpretar como se fosse o único jeito de se relacionar. E o problema desse roteiro é que ele não funciona. Quem vive nesse papel cedo ou tarde cobra. Cobra reconhecimento, cobra atenção, cobra algo que nem sempre o outro pode dar. E aí o que era para ser amor vira cobrança, ressentimento, frustração, como se você tivesse feito um contrato secreto com alguém. Eu me abandono, mas em troca você precisa me preencher. E quando isso não acontece, vem a dor. E vem forte. É preciso coragem para admitir isso. Coragem para olhar e perceber que se anular não é amar. Que perder a si mesmo não é prova de maturidade. Que se abandonar não é sinônimo de generosidade. Você foi ensinado a acreditar nisso. Talvez tenha visto em casa, nos filmes, nas músicas. Esse modelo de amor que só funciona no imaginário, mas que na vida real só gera cansaço e dependência. O verdadeiro amor é outra coisa. Ele não pede que você se perca, não exige que você se apague. O amor de verdade floresce quando você está inteiro,
Quando você reconhece quem você é, o que sente, o que precisa, e a partir daí pode oferecer ao outro o que tem de melhor, não como uma moeda de troca, mas como um transbordar natural. Porque quem está inteiro não precisa mendigar, só compartilha. E olha que interessante, quando você se ama o suficiente para não se abandonar, você para de atrair relações de carência, para de confundir apego com afeto, necessidade com cuidado. Você descobre que pode dizer não sem medo de perder, porque o que você tem não é uma esmola de atenção, é presença, é respeito, é verdade. E sim, talvez doa perceber que por muito tempo você confundiu amor com submissão. Talvez doa reconhecer que passou anos tentando ser suficiente na vida de alguém e esqueceu de ser suficiente na sua própria. Mas essa dor é libertadora, porque ela anuncia um despertar, um chamado, para você se reconstruir de dentro para fora. Então respira fundo, olha para sua história com compaixão, mas sem se esconder da verdade, e entenda. O amor verdadeiro começa no momento em que você decide não se abandonar mais, quando você se mantém inteiro, mesmo que o outro não entenda, mesmo que o mundo estranhe, porque ser inteiro é a única forma de amar sem se perder. Tem gente que passa uma vida inteira tentando agradar, tentando ser o que os outros esperam, mudando o tom de voz, o jeito de andar, a forma de pensar, só para não desagradar, só para não ser rejeitado. E de tanto fazer isso, a pessoa vai se perdendo, vai se esquecendo de quem era antes de começar a se moldar para caber. A verdade é que isso cansa, mas é um cansaço silencioso que a maioria nem percebe. Vai virando um vazio que não se explica, uma tristeza sem motivo, um desconforto constante, como se algo dentro da gente gritasse: "Ei, cadê eu?" Mas a gente continua fingindo que está tudo bem, sorrindo para manter as aparências, enquanto por dentro o coração está exausto. E o pior é que mesmo fazendo tudo para agradar, a aceitação nunca vem como a gente imagina, porque quando você se adapta demais, você não é amado por quem você é, mas por quem você finge ser. E isso dói, porque o amor que você recebe não chega até o seu verdadeiro eu. Ele bate na máscara e para ali. E aí você vive esse paradoxo. Quanto mais tenta agradar, menos você se sente amado de verdade. Quanto mais se molda, mais desconectado se sente. Como se estivesse sempre fora do lugar, sempre representando um papel, sempre esperando o aplauso de uma plateia que nunca se satisfaz. Como o próprio Eckhart Tolle ensina, o ego vive de validação externa. Ele quer ser visto, elogiado, reconhecido. Quer aplauso, quer aprovação, quer ser o bom moço ou a boazinha da história. Mas a consciência verdadeira, ela não precisa disso. Ela vive de presença. Presença é quando você volta para si, quando você sente o que sente, pensa o que pensa, sem se trair para ser aceito, sem precisar esconder o que é, só para caber. Presença é liberdade, porque não depende do olhar do outro. Depende apenas da sua honestidade com você mesmo. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você para de correr atrás de aceitação e começa a se aceitar. Quando você entende que sua verdade tem valor, mesmo que nem todos entendam. Quando você percebe que estar em paz com quem você é vale mais do que qualquer aprovação externa. Você não precisa mais se encaixar num molde que te aperta. Você não veio para ser rascunho da expectativa de ninguém. Você veio para ser inteiro, para ser você,
com todas as suas nuances, suas luzes e sombras, com tudo o que te faz humano, real, vivo. Então, respira fundo e se pergunta com sinceridade: quantas vezes eu já me traí só para agradar? E mais importante, quantas vezes eu posso escolher diferente daqui para frente? A resposta está aí dentro, esperando que você tenha coragem de ouvir e, principalmente, de ser. A sociedade ensinou direitinho. Seja bonzinho, não incomode, não fale alto, não diga não. Reforçou desde cedo que o certo é ser agradável, sorridente, educado o tempo todo, mesmo quando algo dentro de você está gritando, mesmo quando a vontade é de sair correndo, mesmo quando o cansaço te tira o brilho dos olhos. Só esqueceram de ensinar uma coisa básica, talvez a mais importante de todas. Esqueceram de ensinar a cuidar de si, de verdade. Esqueceram de dizer que não adianta agradar o mundo inteiro se, no processo, você se perde de si mesmo. E aí, quando você finalmente começa a se priorizar, quando começa a dizer não, a se escutar, a pôr limites, sabe o que acontece? Vem a culpa. Vem aquela voz velha na cabeça, dizendo que você está sendo egoísta, que está decepcionando alguém, que devia se esforçar mais, ceder mais, dar conta de tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa com toda a clareza do mundo. Se amar não é egoísmo. Dizer não não é grosseria. Pensar diferente não é arrogância. Isso é liberdade. Isso é autocuidado. Isso é respeito por si mesmo. E eu sei, é difícil no começo. Você se sente estranho, como se estivesse quebrando uma regra invisível, como se estivesse fazendo algo errado só por colocar seu bem-estar em primeiro lugar. Mas é justamente aí que começa a cura. A cura começa quando você sai do piloto automático, quando você para de viver no modo sobrevivência e começa a fazer escolhas conscientes, escolhas que honram quem você é, escolhas que nascem de dentro e não da pressão externa. Porque viver agradando o tempo todo é uma prisão, disfarçada de gentileza. É uma cela bonita, enfeitada de boas intenções, mas que sufoca, que te limita, que te transforma em personagem da sua própria história. E é preciso coragem para sair desse lugar. Coragem para dizer: hoje eu escolho por mim. Hoje eu me escuto primeiro. Hoje eu não vou mais me abandonar para manter uma aparência. E veja, isso não significa virar as costas para o mundo, não é virar alguém insensível ou arrogante. Muito pelo contrário. Quanto mais você se cuida, quanto mais se respeita, mais inteiro você fica e mais amor verdadeiro você pode oferecer. Porque só quem se acolhe de verdade consegue acolher o outro sem se destruir no processo. Só quem se respeita consegue respeitar sem se anular. Então, meu amigo, minha amiga, quando a culpa vier, respira fundo e se lembra: você não veio ao mundo para ser perfeito, veio para ser verdadeiro, veio para viver com presença, não com permissão dos outros. A vida começa a mudar quando você muda o jeito de se tratar, quando você se escolhe, mesmo que ninguém entenda, mesmo que digam que você está diferente. Porque estar diferente, nesse caso, é o melhor elogio que você pode receber. Você não está ficando pior, está finalmente voltando para si. O mundo anda cheio de vozes altas e verdades rasas, cheio de gente repetindo o que ouviu, sem nem saber por quê. Frases feitas, conselhos reciclados, opiniões prontas, todo mundo falando, mas quase ninguém ouvindo a si mesmo de verdade. E é nesse cenário que quem escolhe pensar por conta própria parece estranho, parece rebelde, parece do contra. Mas, na real, é só alguém que resolveu acordar,
Alguém que olhou ao redor e percebeu que seguir a boiada pode até parecer seguro, mas custa caro. Custa a própria alma. Porque seguir o fluxo da maioria sem questionar, sem sentir, sem se escutar, é o caminho mais rápido para a desconexão. É quando a gente começa a viver uma vida que não tem nada a ver com a gente, só para se encaixar, só para não destoar, só para não ser o esquisito do grupo. Mas chega uma hora que o vazio grita, uma hora que a alma não aguenta mais ser sufocada por convenções, por aparências, por papéis que não dizem nada sobre quem você é. E é aí que começa o verdadeiro movimento. Quando você ousa parar, silenciar, respirar fundo e perguntar com honestidade: o que é que realmente vibra dentro de mim? O que é que me dá vida? O que é que me acende? O que é que me faz sentir inteiro, mesmo quando ninguém está olhando? Porque viver para agradar é só isso, sobreviver, passar pelos dias cumprindo o que esperam, marcando presença sem se fazer presente, obedecendo regras invisíveis que te mantêm dentro de uma bolha confortável talvez, mas sem cor, sem alma, sem verdade. Agora, viver com autenticidade, isso é outra história. Isso é existir de verdade. É ter coragem de ser quem se é, mesmo que ninguém entenda, mesmo que cause estranhamento, mesmo que custe algumas opiniões pelo caminho. A autenticidade é quando você para de pedir permissão para ser você. Quando você troca o medo do julgamento pela paz de se reconhecer no espelho. Quando você percebe que vale mais ser fiel a si mesmo do que ser aceito por quem não te enxerga inteiro. E não se engane, isso não significa ser inflexível ou viver no ego. Significa sim se respeitar, se escutar, dar um passo com consciência, com verdade, com o coração limpo. Porque quando você escolhe se alinhar com quem você realmente é, as coisas à sua volta começam a se reorganizar. As relações mudam, os caminhos se abrem, o peso some e você sente, enfim, o que é leveza real. Aquela que nasce de dentro e não da aprovação alheia. Então, se hoje você sente que está vivendo no piloto automático, se acorda todos os dias com uma sensação de que falta algo, talvez não esteja faltando algo fora, talvez esteja faltando você, aí dentro. E se for isso, volta para si, com carinho, com coragem, com paciência, porque ninguém pode viver sua verdade no seu lugar. Ninguém pode se alinhar por você. Essa parte é só sua. E eu te digo, com toda a alma, vale a pena, vale cada passo, cada silêncio, cada desconstrução. Porque viver de verdade, viver com autenticidade, é quando tudo começa a fazer sentido. E não tem transformação maior do que essa. No fim das contas, quando a gente silencia, quando o barulho da mente abaixa e o coração pode finalmente ser escutado, sobra uma única verdade. Tudo o que você tem é o agora. Não é o que te prometeram, não é o que te exigem, nem o que ficou mal resolvido lá atrás. É isso aqui, esse instante. Esse momento exato em que você está respirando. E o mais bonito é perceber que nesse agora você pode se escolher, de novo,
e quantas vezes forem necessárias. Você pode deixar cair as máscaras, pode soltar o personagem, pode parar de correr atrás de uma vida idealizada e começar a viver a vida real, com tudo o que ela tem de imperfeita, mas também de milagrosa. Não importa o que disseram de você, não importa quantas vezes você se sentiu pequeno, invisível ou inadequado, você ainda pode voltar para si, ainda pode se acolher com o cuidado que talvez nunca tenha recebido. Porque o tempo perdido não te define, o olhar do outro não te define, a dor que você carregou até aqui não te define. O que te define é o que você escolhe fazer com tudo isso agora. Se você vai seguir se abandonando em nome da aceitação ou se vai, enfim, se colocar no centro da sua própria história. E olha, isso não tem a ver com ego, tem a ver com presença, com verdade, com o tipo de silêncio que te reconecta com algo maior, algo que vai além das suas vontades, além do controle, além das comparações. Como Eckhart Tolle sempre diz, o agora não é só um momento qualquer. Ele é a porta de entrada para tudo o que você busca. Para paz, para clareza, para cura, para libertação de tudo que não é você. E não precisa fazer um espetáculo com isso. Não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Basta começar, com um simples gesto de gentileza consigo mesmo. Uma pausa, não dito sem culpa, um limite traçado com firmeza, mas com amor. Porque cada vez que você se escolhe, mesmo que em silêncio, o universo inteiro se ajusta. Tudo ao seu redor começa a vibrar diferente, como se dissesse, agora sim, agora você voltou para casa. E voltar para casa, nesse sentido mais profundo, é voltar para si, é habitar o próprio corpo, é confiar na própria intuição, é não terceirizar mais a própria felicidade. Você não precisa se consertar para ser digno. Você não precisa se encaixar para merecer amor. Você não precisa carregar o mundo nas costas para ser alguém. Você só precisa estar presente, inteiro, com tudo que você é. Então, que esse agora seja o seu ponto de virada, o seu reencontro com a própria essência. Que você escolha viver com mais leveza, mais verdade, mais conexão. Não porque o mundo te deu permissão, mas porque você entendeu que é possível. E é possível sim. Basta que você se permita voltar para casa, voltar para si. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você.